Na semana passada, nós vimos o capítulo 2 e começamos o capítulo 3. Então, faremos uma rápida revisão daquilo que nós estudamos na quarta passada. No capítulo de número 2, nós temos a visita dos magos, ou dos sábios. E nós dissemos na quarta passada que eles provavelmente eram sábios que pertenciam ao povo Medo. Os irmãos se lembram que quando Babilônia foi destituída do poder, surgiu um império de coalizão, conhecido como Medo-Persa, porque foi um império onde houve uma aliança entre os medos e os persas. Os sábios eram do povo Medo, ou dos medos. Mas estudiosos acreditam que esses sábios exerciam um papel de grande relevância entre os persas. Eram homens prudentes, inteligentes e sábios, e que tinham o costume, por exemplo, de olhar para o céu e avaliar as estrelas e os astros celestes de modo geral. E pelo que parece, na ocasião do nascimento de Jesus, eles interpretaram, talvez a partir de um sinal sobrenatural, que estava entrando no mundo um rei. E por essa razão eles se dirigiram até Jerusalém para investigar onde esse rei haveria de fato de nascer. Eles começaram a percorrer a cidade e a indagar a população: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque do Oriente nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. A partir do sinal que eles tiveram nos céus, eles foram então a Jerusalém e começaram a inquirir as pessoas sobre onde esse rei haveria de nascer. Chegou ao conhecimento de Herodes o que estes sábios que estavam em Jerusalém estavam perguntando. E Herodes, obviamente, chamou os seus sacerdotes, os seus escribas, e também chamou estes magos, estes sábios, para saber o que estava acontecendo, qual era a dúvida deles. E eles responderam que queriam saber onde é que Jesus havia nascido. E quando Herodes questionou os sábios sobre o local predito nas profecias sobre o nascimento, os sábios disseram, os seus sacerdotes, escribas, o pessoal que cuidava da teologia na época, respondeu a Herodes que, segundo a profecia, o nascimento do Messias se daria na cidade de Belém. Então, Herodes chamou os sábios secretamente, num primeiro momento, aparentando interesse, mas era um interesse disfarçado, de preocupação, porque, na verdade, Herodes tinha medo de que alguém usurpasse o seu trono. Ele não queria adorar a Jesus, não queria conhecê-lo, mas queria matá-lo. Então ele recomendou aos sábios que investigassem e descobrissem onde esse menino tinha nascido ou nasceria, e depois retornassem até Herodes para comunicá-lo sobre qual seria esse lugar onde o menino havia nascido, para que ele pudesse também ir e adorar. Os sábios, então, abandonaram ou deixaram a presença do rei Herodes. Nós estamos falando do rei Herodes o Grande, nós falamos um pouco sobre ele, inclusive. Então, eles seguiram o seu caminho, avistaram novamente a estrela, e essa estrela os conduziu até o local onde Jesus havia nascido. E nós vimos que no versículo 11, o texto diz que eles entraram na casa. Eles não entraram numa manjedoura, num lugar onde havia uma manjedoura. Eles entraram na casa. Provavelmente, eles tenham chegado efetivamente até Jesus meses depois de Jesus ter nascido. Ele já estava em casa, ou numa casa. Quando viram Jesus, primeiro eles o adoraram e em seguida ofereceram alguns presentes, que são ouro, incenso e mirra. E nós temos em cada um desses presentes um tipo. Cada presente desse ilustrava algo a respeito de Jesus. O ouro ilustrava sua realeza.
O incenso ilustrava o seu sacerdócio, e a mirra ilustrava a sua morte. Morte através da qual todos os homens seriam redimidos. Depois de os sábios terem ofertado e adorado, eles resolveram voltar para sua casa. Então, por uma divina revelação, eles entenderam que não deveriam voltar a Herodes. Deveriam seguir para suas casas por outro caminho. E foi isso que fizeram. Em paralelo a isso, Deus se dirigiu a José por meio de sonho, recomendando no versículo 13 que ele deveria se levantar com o menino e sua mãe e fugir para o Egito. E deveria permanecer lá até que Herodes, o Grande, morresse. José imediatamente obedeceu à recomendação, à orientação do Senhor. Ele se levantou com sua mãe, sua esposa no caso, a mãe do menino, que era Maria, se levantou com Jesus e eles partiram de noite para o Egito. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado e os sábios não haviam retornado com a notícia sobre o nascimento do menino, ele tomou uma decisão drástica. Ele decidiu matar todos os meninos homens de quantos anos para baixo? De 2 anos para baixo. Não só na cidade de Belém, mas também nas cidades que estavam ao arredor. No versículo 19 em diante, nós temos o cumprimento daquilo que Deus disse, né? Que Herodes morreria e que José deveria aguardar com sua família até que isso acontecesse. Herodes, de fato, morreu. E o anjo do Senhor apareceu a José, que estava lá no Egito, aguardando a morte de Herodes, ordenando que ele novamente dispusesse sua família para sair dali e voltar para a terra de Israel. E nós vimos que, sabiamente, José entendeu que não deveria voltar para a terra de Israel. Ou melhor, ele não deveria voltar para o local onde Arquelau estava reinando, ou seja, não deveria voltar para a Judéia. Ele voltou sim para Israel, mas não para a Judéia, porque Arquelau, que era filho de Herodes o Grande, era um homem que conseguiu ser pior do que o seu pai. E José sabia que caso fosse para lá com a sua família, todos estariam correndo sérios riscos. Então ele decidiu ir para outro lugar. Ele decidiu fugir, ou voltar, melhor dizendo, só que agora para as regiões da Galileia. E ele se instalou junto com sua família na cidade de Nazaré. E nós falamos sobre a cidade de Nazaré. Era uma cidade não muito grande, mas extremamente bem posicionada. Era rota de comércio, era rota do mundo naquele tempo. Então Jesus, à medida que foi crescendo em Nazaré, ele teve contato com pessoas de todos os lugares do mundo conhecido daquele tempo. Entramos no capítulo 3, ainda na semana passada. Nós temos um intervalo muito grande entre o capítulo 2 e o capítulo 3. No capítulo 2, a narrativa de Mateus termina com Jesus ainda criança. E começa no capítulo 3 com Jesus agora adulto. Ele já tinha em torno de 30 anos de idade. Mas antes de falar de Jesus propriamente dito, Mateus se preocupa em falar daquele que veio antes, precursar o caminho do Messias. Ele falou sobre João Batista. E a mensagem de João Batista qual era? Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quem era este homem? Um homem de hábitos diferentes, de vestimentas diferentes, de alimentação diferente. João Batista era aquele sobre quem Isaías havia profetizado, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O texto diz ainda no versículo 5 que gente de toda parte, de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a província adjacente, vinha até o Jordão para procurar João Batista e ouvir a sua mensagem. E muitas dessas pessoas confessavam seus pecados e eram, por ele, batizados na água do rio Jordão.
Só que junto a essas pessoas também haviam muitos fariseus e saduceus. E João os confrontava face a face. Talvez eles estavam procurando o batismo não por arrependimento, mas como uma tentativa de escapismo, uma tentativa de fugir da ira e do juízo de Deus. Mas João Batista, sendo um grande profeta, enxergava a natureza da motivação deles. Então João os desafiava e, como eu disse, face a face os acusava de serem raça de víboras, ou seja, serpentes, cobras. E ele fez uma pergunta difícil de responder: quem vos induziu ou ensinou a fugir da ira futura? Então João começou a cobrá-los, que era necessário que eles produzissem frutos de arrependimento, ou frutos que mostrassem arrependimento. Eles não poderiam se esconder de Deus caso não se arrependessem. Nem mesmo o argumento de serem eles filhos de Abraão poderia poupá-los do juízo iminente que viria sobre os não arrependidos, sobre os não convertidos. Para falar da iminência do juízo de Deus, João Batista usa a figura do machado que está próximo à raiz da árvore. A lâmina do machado já estava afiada. E ele disse em sua palavra profética que toda árvore que não produzisse bom fruto seria cortada e lançada no fogo. Agora vamos para o texto de hoje, que é o do versículo 11 em diante. Nós fomos até o versículo 10. Hoje nós vamos do versículo 11 em diante. Vamos ler versículo 11 e 12, num primeiro momento. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha. Recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo, que jamais se apaga. Nós vemos aqui, depois de João falar sobre a necessidade do arrependimento, não só aos saduceus, ou aos fariseus, ou aos escribas, né? Em específico aqui no texto, saduceus e fariseus, depois de falar não só a eles sobre a necessidade do arrependimento, e também depois de demonstrar, principalmente aos saduceus e fariseus, que a ausência de arrependimento representaria um juízo drástico e rigoroso da parte de Deus, agora ele fala sobre a natureza do seu batismo. O batismo de João tinha o propósito de sinalizar ou de testificar publicamente o posicionamento de arrependimento de qualquer que fosse o indivíduo. Ele disse com todas as letras: eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Como eu tenho dito, nós podemos traduzir essa declaração da seguinte forma: eu tenho batizado com água para, por meio disso, sinalizar o vosso arrependimento. Mas ele prossegue dizendo que depois viria alguém que era mais poderoso e mais digno do que ele. Alguém de quem ele não era, João não era, digno sequer de desatar as correias da sandália. Esse era um procedimento executado pelos escravos das casas. Eles recepcionavam os viajantes que o seu senhor iria hospedar em seu lar, e eram estes escravos que desatavam aquelas sandálias, ou as correias das sandálias empoeiradas daquelas pessoas. Quando João diz que ele não era digno sequer de desatar as sandálias, ele estava nas entrelinhas afirmando que ele, sendo menor do que Jesus e Jesus maior do que ele, nem mesmo o trabalho de um escravo ele era digno de executar diante daquele Cristo. Esse Cristo, o Senhor Jesus, seria mais poderoso e mais digno. E João prossegue dizendo que quando ele viesse, Jesus viesse, ele batizaria não com água,
mas com Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo e com fogo. Primeiro, vejamos o que seria este batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo seria dado por Jesus, este que é mais poderoso, este que é mais digno do que João Batista, este cujas sandálias o profeta João Batista sequer era digno de desatar as correias. Jesus, quando viesse, daria este Espírito àqueles que se arrependessem. Este Espírito seria dado por Cristo com a função e missão de consolidar a obra da salvação. Nós temos a salvação sendo desenvolvida, se é que eu posso dizer assim, em 3 planos. Num primeiro plano, Deus planejou a salvação. Num segundo plano, Jesus executou a salvação. E num terceiro plano, nós temos a obra extraordinária do Espírito Santo, que está consolidando a obra da salvação. Então, quando João anuncia que Jesus daria o Espírito, ou batizaria com o Espírito, ele está dizendo que Jesus viria para conceder esta pessoa aos crentes, o Espírito Santo. O Espírito Santo é, dentre outras muitas coisas, o agente que incute ou que estabelece ou que confere a vida de Deus ao homem que se arrepende e aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Este Espírito também, além de ser o consolidador, além de ser o implementador da vida de Deus no homem arrependido, ele é também o Espírito capacitador e empoderador do crente. Foi isso que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. De repente veio do céu um som como de um vento. O vento é uma das figuras que representam o Espírito Santo. Porque vento no grego é pneuma. Pneuma é vento, é sopro, é ar, é fôlego. O Espírito veio como um vento veemente e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E de repente ouviu-se línguas como que de fogo, que foram repartidas entre eles. E a partir dali a igreja começou, com a presença do Espírito Santo, a executar o seu trabalho como igreja, a evangelizar os povos, a evangelizar o mundo, a anunciar a salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então o Espírito é aquele que capacita e empodera o crente. Para quê? Para que ele se pareça melhor do que o outro? Para que ele tenha dons e pareça superior ao outro? Não, o Espírito Santo foi dado por Jesus para colocar o crente num lugar de ampla capacitação e empoderamento, para que ele cumpra a sua missão com excelência e o propósito de Deus seja estabelecido por meio desse crente. É o mesmo Espírito Santo que faz do homem uma nova criação. Vejam quantas coisas este batismo no Espírito conferiria ao crente. Este Espírito viria para consolidar uma obra iniciada no coração do crente, que é a obra da salvação. Este Espírito viria para incutir, imprimir, inserir a vida de Deus dentro do homem arrependido e convertido a Cristo. Terceiro, este Espírito viria para capacitar e empoderar o crente para o cumprimento da sua missão. E agora, este Espírito viria para fazer deste crente, deste homem arrependido, uma nova criação de Deus. Porque este é o propósito do agir do Espírito Santo. Não é apenas nos tornar pessoas melhores. O que o Espírito Santo quer fazer em nós é nos condicionar a novas criaturas, pessoas completamente transformadas, pessoas completamente modificadas na mente, no coração, na alma e no espírito. Este Espírito é aquele que incute uma vida nova de fato. É aquele que nos faz nascer para Deus, não como uma criação melhorada, mas como uma nova criação.
Aquele primeiro Adão, ele falhou, e nós conhecemos a história da sua falha. Mas Deus nos deu um espírito que, por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, ele nos transforma no Adão que pode dar certo, que vai dar certo e que vai glorificar o nome do Senhor ao final. Então ele está incutindo nova vida, ele está fazendo de nós nova criação. E finalmente ele é o Espírito Santo, que veio da parte de Cristo como Paráclito, como o ajudador, como consolador, como o advogado que está junto a nós e em nós para nos guiar em toda a verdade. É maravilhoso termos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo é aquele sinaleiro colocado dentro do crente para sinalizar quando o crente está em perigo, para sinalizar quando o crente está em contato com ensinos e com filosofias ou ideologias que são tóxicas, que são nocivas. Então nós devemos agradecer, porque nós temos o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que nós não temos necessidade de que alguém nos ensine, porque nós temos o Espírito que nos ensina em todas as coisas, que nos dá graça, sabedoria, unção para discernir todas as coisas. É claro que nós precisamos entender bem esse texto, né? Não precisamos de que ninguém nos ensine. Num outro momento nós vamos falar sobre isso. Mas o fato é que o texto está mostrando que, a despeito de qualquer situação de ensino, nós temos um grande ensinador que atua dentro de nós, sinalizando qual é a verdade de Deus, que pode nos conduzir paulatinamente no caminho certo. E segundo esse Cristo, que era mais poderoso e que era maior do que João Batista, batizaria também com o Espírito Santo. O fogo sugere, dentre outras coisas, a ideia da purificação. O fogo faz isso. O fogo purifica. Por exemplo, o fogo purifica os metais, o ouro, a prata. O ouro expõe a verdade do que está dentro. O fogo elimina o falso, expõe o verdadeiro. O fogo tempera, o fogo fortalece, o fogo purifica o metal, atribuindo ao metal maior resistência e pureza. Ao entrar no coração do homem, Cristo, através do Espírito Santo, através do fogo, ele elimina tudo aquilo que está intrínseco ao nosso caráter e passa a purificar esse caráter de forma gradual. Porque o Espírito Santo, ou melhor, o fogo, ele vem para nos purificar diante de Deus e nos fazer melhores dia após dia. E esse fogo também representa, por outro lado, o juízo. O juízo que virá contra os pecadores não conversos, ou sobre os pecadores não arrependidos. Se de um lado o fogo que Jesus veio trazer purifica o crente salvo das suas más obras, da sua mente, na sua mente, no seu caráter, por outro lado, esse mesmo fogo condena e consome os ímpios. Este Jesus que era mais poderoso, nós vimos aqui, e mais digno do que João, traria em sua mão, segundo João diz no versículo 2, uma pá. 12, ele diz no versículo 12, ele traria uma pá. E qual seria o propósito dessa pá? Separar o trigo da palha. Porque trigo é relevante, palha não é relevante. O trigo é comestível, a palha não serve para nada, em termos de alimentação. O trigo seria recolhido no celeiro, mas a palha seria queimada no fogo que não se apaga, no fogo eterno. O que é o trigo aqui dentro das palavras de João? O trigo representa o justo. Quem é o justo? Aquele que se valeu da justiça de Cristo. Aquele que foi justificado. Aquele que se arrependeu dos seus pecados e soube aproveitar a boa e extraordinária graça de Deus. Mas quem representa
ou é representado pela palha? São representados pela palha os pecadores. Os pecadores que, mesmo diante da oferta da salvação, conseguiram recusá-la. Os pecadores que, mesmo diante da possibilidade de arrependimento, simplesmente não se arrependeram. Permaneceram pecadores impenitentes. O trigo representa aquele que se arrependeu, como eu disse, recebeu o Espírito Santo e foi purificado como que pelo fogo em seu caráter. Mas a palha, por outro lado, representa os que não foram. O que vai acontecer com os que são trigo, os que são justos? Deus os preservará eternamente. Deus dará a eles uma casa. Deus dará a eles um abrigo. Deus dará a eles um lugar de permanência eterna, em segurança e em salvação. Mas o que vai acontecer aos que serão como palha? Eles serão destinados à inteira e completa destruição. Eles serão lançados no fogo que, como João Batista diz, não se apaga, ou jamais se apaga. Este fogo que consome os ímpios é o castigo eterno de Deus. Eles sofrerão eternamente o castigo por sua impenitência. O que é uma pessoa impenitente? É uma pessoa que não muda de comportamento. É uma pessoa que não se arrepende dos seus pecados. É uma pessoa que não se converte inteiramente ao Senhor. Estes serão como palha, serão lançados no fogo que não se apaga. Estarão sob eterno juízo. Qual é a grande desgraça do inferno? A distância de Deus. Qual é a grande desgraça do inferno? A falta da graça bendita de Deus. É um lugar onde as pessoas não têm mais oportunidades. É um lugar onde a palavra de Deus, ela não pode mais gerar fé no coração deles para arrependimento. Isso porque o arrependimento, para quem está no inferno, é algo impossível ou é algo que não adianta de nada. O arrependimento é uma decisão a ser tomada por quem ainda está aqui. E quando eu digo está aqui, eu estou dizendo está em vida, está vivo. Porque a janela de oportunidade que Deus dá acontece durante a vida. É durante a vida que nós ouvimos a proposta de Deus de salvação e aceitamos essa proposta em arrependimento, em fé. Quando essa vida terminar, a proposta ou a janela de oportunidade também se encerra. É isso que João está dizendo. Quando Cristo viesse, de um lado, ele conferiria o seu espírito ao justo, àquele arrependido e converso. Mas, por outro lado, ele também viria com o seu fogo, em se tratando dos ímpios, para condená-los eternamente. Os ímpios um dia serão condenados. E serão condenados com grande rigor. E quem irá condená-los é o Senhor Deus, com base nas escolhas que eles fizeram. Deus irá puni-los, Deus irá julgá-los. E nenhum ser humano poderá se aproximar de Deus com uma justificativa plausível, dizendo: Senhor, eu não mereço ser condenado, porque a minha justificativa é essa, e ela me justifica e é plausível para que eu não seja eternamente condenado. Ninguém será capaz de fazer isso. Deus irá mostrar a todos os pecadores que eles tiveram todas as oportunidades e eles recusaram todas as oportunidades. Versículos 13 ao 17, vamos ler, queridos? Até aqui entendido? Alguma pergunta? 13 a 17 agora. Essa primeira parte do capítulo 3, onde está o ministério de João Batista e a sua mensagem, é uma parte muito forte, é uma parte que coloca o homem na parede. Não só colocou as pessoas daquele tempo na parede, mas coloca o homem de hoje na parede. Eu sei que esse tipo de palavra que eu estou trazendo através do ensino é um pouco indigesta para a qualidade de crente que a gente está vendo por aí hoje. É crente que não pode ser desafiado, não pode ser confrontado.
É crente com quem você não pode falar de pecado, você não pode falar de transgressão. É crente que você não pode usar um tom de exortação e de advertência, porque ele desiste de Jesus. Então, num contexto desse, às vezes é até difícil falar uma mensagem como essa. Mas graças a Deus que nós estamos comprometidos em ensinar e falar sobre todos os desígnios de Deus, inclusive sobre arrependimento, sobre a necessidade de arrependimento, de mudança de vida, de abandono do pecado. Porque faz parte da dieta alimentar de Deus para o homem. O homem precisa ouvir sobre salvação, céu, paraíso, presença de Deus, graça de Deus, bênção de Deus, mas o homem precisa estar cônscio de que ele, diante de Deus, não tem justiça nenhuma. E ele precisa, sim, mudar a sua vida, se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo para ser salvo. Pode falar, Pedro. Exatamente. Exatamente. Eternidade é eternidade. É algo que não termina. A vida do homem é nada comparada à eternidade. O sujeito pode viver 120 anos, ou como os antepassados primitivos, viverem quase 1000 anos, mas isso é nada diante de uma eternidade. E às vezes o homem fica apegado a uma vida que é passageira e compromete uma vida que é eterna. Vocês entenderam a diferença dos pesos? A pessoa se apega a uma vida de 70, 80, 90, 100 anos, dizendo, eu não posso deixar de me satisfazer com os meus desejos para obter a vida eterna. Só que quando ela faz isso, ela troca 70, 80, 100 anos por uma eternidade que não dá para mensurar. É uma escolha, ao meu ver, não inteligente. Quem quer ganhar a vida, faz o que com essa vida? Perde. Quem quer seguir a Jesus, faz o quê? Toma a cruz. Antes, negue-se a si mesmo. Tome a cruz e siga-me. Eu gosto muito daquele texto onde o pessoal chegou para Jesus com uma advertência. Eles diziam, Senhor, o pessoal está caindo fora. Mas por quê? É porque o seu discurso está muito duro. O Senhor está sendo muito enfático. O Senhor está exigindo demais. Maneira o tom, porque as pessoas ficam. Sabe o que Jesus respondeu? E vocês, não querem ir também? Entre maneirar o meu discurso e perder vocês, prefiro perder vocês. Assim como essas pessoas. Aí Pedro responde, não, Senhor, pode ficar calmo, sereno e tranquilo, porque para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? O discurso era duro, mas era uma dieta necessária para salvar aquelas pessoas. Não adianta maneirar o discurso e perder as pessoas de qualquer jeito. Perde as pessoas da igreja e, por fim, perde as pessoas para o inferno. Resolveu? É melhor trazer toda a mensagem de Deus para que as pessoas decidam o que elas querem fazer. E elas sejam salvas, boa parte delas, do que mudar o discurso para preservar pessoas que, na verdade, não serão preservadas depois, no juízo. Então Jesus, versículo 13, veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Mas João se recusava, justificando, sou eu quem precisa ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, entretanto, declarou, deixe assim por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus disse, este é meu filho amado, em quem muito me agrado. Enquanto estava no deserto da Judéia, pregando a chegada do reino de Deus, falando sobre a necessidade do arrependimento,
e sobre a iminente chegada do juízo que viria da parte de Deus, e ao mesmo tempo falando também da iminente aproximação daquele que era mais poderoso e mais digno, João de repente foi surpreendido com a chegada daquele sobre quem ele falava. Com a chegada daquele a quem ele precursava. Jesus, vindo da Galiléia, se encontrou com João Batista ali, às margens do Jordão. E o intuito de Jesus era, como o das demais pessoas, também ser batizado por João Batista. Num primeiro momento, João Batista não entendeu o propósito do pedido de Jesus. E, obviamente, o que João fez? Ele decidiu recusar. Versículo 14. João estava ciente de que, naquele momento, ele não era o maior, mas o menor. Ele não era o mais poderoso, mas o menos poderoso. Ele não era o mais digno, mas o menos digno. João conseguiu captar a verdade de que ele estava diante daquele que é perfeito, daquele que é incorrupto, incorruptível. Ele estava diante daquele que é santo. Ele estava diante daquele que não tinha falhas, ajustes a serem feitos, melhorias a serem implementadas. Ele estava diante do Filho de Deus, do próprio Deus. Estava diante de alguém que não precisava, em nenhuma instância e hipótese, se arrepender de qualquer que fosse o pecado. Porque arrependimento de pecados, como nós vimos até o momento, era a condição para que as pessoas fossem batizadas. Mas do que Jesus se arrependeria? Entenderam por que João Batista, num primeiro momento, se recusa a batizá-lo? Não fazia sentido. Não era lógico. Ele estava diante de alguém que era muito superior a ele. Na perspectiva de João Batista, a ordem das coisas estava invertida. Tudo deveria ser ao contrário. Quem deveria batizá-lo era Jesus. E quem deveria ser batizado era ele próprio, João Batista. Jesus, então, procurou mostrar aquele momento sob outra perspectiva. Decidiu abrir os olhos de João para que ele enxergasse o propósito daquele pedido. Jesus argumentou, então, que naquele ato batismal era conveniente que ele, Jesus, fosse batizado por João para que fosse cumprida toda a justiça de Deus. Versículo 15. Ao pedir para ser batizado, o que Jesus estava fazendo? Essa é a grande pergunta. Se ele era perfeito, absolutamente santo, incorruptível, se ele era aquele que era maior, mais digno, mais poderoso, superior, qual o sentido de pedir para ser batizado? E a resposta é: ele pediu para ser batizado para se identificar com aqueles a quem ele iria redimir. Jesus viria para implementar a justiça capaz de absolver os pecadores. Mas antes de implementar essa justiça por meio da sua morte na cruz, ele primeiro procurou se identificar com os pecadores a quem ele ofereceria essa justiça. E por isso ele pediu a João para ser batizado. E por isso ele disse que toda a justiça de Deus tinha de ser cumprida. Quando João Batista entendeu a profundidade daquele ato batismal, ele parou de se recusar. E o texto diz que ele fez o quê? Concordou em batizar Jesus. E quando Jesus foi batizado, o texto diz que ao sair da água, fenômenos aconteceram. O céu foi visto aberto. Porque para o Filho de Deus, o céu nunca está fechado. Está sempre aberto. Ele é Filho de Deus e é Deus. O céu está aberto. De repente vem do céu descendo uma pomba. E essa pomba repousou sobre ele, ou veio sobre ele. E quem era
aquele que estava sendo representado pela pomba? Era o Espírito Santo. Porque a pomba é um dos símbolos do Espírito Santo. Assim como o vento, a pomba é um dos símbolos do Espírito Santo. Porque, dentre outras coisas, este Espírito que repousou sobre Jesus é um Espírito puro. O Espírito Santo. E para o que este Espírito veio sobre Jesus? Com que propósito? Veio qualificá-lo para o exercício do seu ministério. Vamos ler rapidamente Isaías 11:2. Eu não costumo ler passagens paralelas, porque o nosso tempo já é pequeno e a ideia aqui é oferecer uma visão mais panorâmica, mas nesse caso eu gostaria de ler rapidamente alguns textos aqui em Isaías. Isaías capítulo 11, versículo 2, nós temos uma predição do profeta Isaías sobre este repousar do Espírito Santo sobre Jesus. Já estava descrito que isso aconteceria. O Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele. Isaías está falando sobre isso 700 anos antes disso acontecer. O Espírito, agora Isaías vai qualificar este Espírito que repousaria sobre ele. Quem é esse ele? Quem é esse ele sobre quem o Espírito Santo repousaria? Ele é o ramo, de acordo com o versículo 1, que surgiu do tronco de Jessé. Melhor, ele é um rebento que brotou do tronco de Jessé. Sobre ele viria e repousaria o Espírito do Senhor. E agora Isaías, como eu disse, qualifica este Espírito. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. Vejam quantas coisas. O Espírito que dá sabedoria, entendimento, que traz conselho e poder. O Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. Sabe o que nós temos aqui? Os 7 Espíritos de Deus. A menção aos 7 Espíritos de Deus. O que são os 7 Espíritos de Deus? São as 7 atuações do Espírito Santo. É uma referência a isso. O Espírito que dá sabedoria, primeiro. O Espírito que dá entendimento, segundo. O Espírito que traz conselho, terceiro. O Espírito que traz poder, quarto. O Espírito que proporciona verdadeiro saber, quinto. Que proporciona o amor, sexto. E que proporciona o temor do Senhor, sétimo. Vamos ler capítulo 42, versículo 1. Lembrando que nós estamos falando sobre as profecias que já apontavam para a vinda deste Espírito sobre Jesus. Eis o meu servo a quem sustento, ou sustenho, o meu eleito em quem tenho toda a alegria. Tenho nele o meu Espírito, e ele fará justiça às nações. Capítulo 61, versículos 1 a 4. Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim. Inclusive foi um texto que Jesus leu no interior de uma sinagoga judaica, quando abriu o rolo do profeta Isaías. O Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Olha só quantas atividades ministeriais o Espírito Santo qualificou Jesus para exercer. Me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com um coração quebrantado. Segunda coisa. Segunda atividade. Terceira, proclamar liberdade aos cativos. Quarta, libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Quinto,
Anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus. Sexto, para consolar todos os que andam tristes. Versículo 3, e dar a todos os que estão de luto e amargura em Sião uma linda coroa ao invés de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantação de Yahvé, para a manifestação do esplendor da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades assoladas que têm sido destruídas de geração em geração. O Espírito veio e pousou sobre Jesus como sinal de que Jesus, enquanto homem, precisava ser qualificado para o exercício do seu ministério. Nós temos um ministério, um chamado, nós temos dons outorgados por Deus. Mas nós precisamos do Espírito Santo nos qualificando para o exercício de tudo aquilo que Deus nos confiou para fazer. Outro fenômeno aconteceu, não só a descida inesperada de uma pomba, representando a chegada do Espírito Santo sobre Jesus, mas ouviu-se também do céu uma voz. A pomba veio do céu, a voz também. E esta voz declarou com toda a força: Este é o meu Filho amado, em quem muito me agrado. Este era o quê? O testemunho do Pai acerca do Filho. Interessante que essa mesma voz foi ouvida pelo menos por 3 vezes. A primeira vez foi na ocasião do batismo de Jesus. A segunda vez foi na ocasião da transfiguração, em Mateus capítulo 17, versículo 5. E a terceira vez foi na ocasião da cruz, em João capítulo 12, versículo 28. O que nós temos aqui, então, no batismo é a manifestação trinitária, ou seja, a manifestação de Deus Pai, que falava do céu, recomendando o seu Filho ou reconhecendo o amor pelo seu Filho. Nós temos o Filho que estava recém-batizado naquele momento, havia acabado de levantar das águas, e nós temos o Espírito Santo manifestando-se na forma de uma pomba. Capítulo 4. Vou começar o capítulo 4 na semana que vem, porque eu não vou conseguir fechar do versículo 1 ao 11, então é melhor nós deixarmos para a próxima semana. Nós vamos falar sobre a tentação de Jesus. Se Satanás não respeitou o próprio Deus, mas antes tentou de forma atrevida prová-lo, imagine o que Satanás não fará conosco. Mas Jesus, quando vence a tentação, nos dá um caminho excelente para a vitória. Os irmãos perceberão que Jesus não se vale de nenhum recurso sobrenatural para vencer a tentação. Sabe por quê? Para que hoje o crente, ao ser tentado, não dissesse: eu não sou Jesus, eu não tenho esses poderes. Logo, não posso vencer a tentação. Jesus venceu a tentação como homem, para provar que o homem, como homem, pode vencer a tentação. A sabedoria de Jesus é extraordinária, não é, queridos? Deus não faz nada, Jesus não faz nada sem propósito. Não existe nada sobre a vida de Jesus que foi sem razão, sem sentido, sem motivo. Pelo contrário, tudo o que ele fez foi de caso pensado para nos deixar algum recado, alguma verdade, alguma lição. Então, semana que vem nós vamos começar o capítulo 4 e terminá-lo. Eu gostaria de ter avançado já no capítulo 4 hoje para encerrá-lo, mas acabei me delongando muito no capítulo 3, dizendo coisas que são importantes
sobre esse capítulo, né? E passou muito rápido. Mas semana que vem eu quero cumprir essa sessão do capítulo 4. Nós falaremos sobre a tentação de Jesus, falaremos sobre o comissionamento dos primeiros discípulos e terminaremos falando sobre o início do ministério público de Jesus pela região da Galileia. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira nós teremos